Glória a Deus. Poder sentar em nome de Jesus. Pessoal da igreja, com a paz do Senhor. Estamos felizes por estar aqui nesta noite, podendo adorar a Deus na beleza da sua santidade. Gostaria que você pudesse abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 23 e 34, enquanto eu faço as minhas considerações. Irmãos, é uma honra vir em Itatiba, nesta grande catedral, dizer aos irmãos que estou feliz, alegre, jubilante, juntamente com minha esposa, por estar adorando a Deus, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Uma imensa gratidão. Eu quero já externar as minhas considerações, o louvor a Deus pela vida do pastor Mário Marinho, este homem, irmãos, que é um ícone da Assembleia de Deus, do Ministério do Piranga, de um caráter elevado, e tem o seu chamado no peito, e onde ele tem passado tem feito a diferença. Na cidade de Andradina, ele deixou um pedaço do seu legado ali, durante o período que passou, um legado muito importante, e até hoje o pastor Mário Marinho, alguns irmãos guardam no coração o Senhor ali, pela firmeza do seu ministério. Deus abençoe o pastor Mário Marinho, a sua esposa, a sua família, e os demais irmãos obreiros que se encontram aqui nesta noite para a glória de Deus, e a toda a igreja de Itatiba por nos receber com cordialidade. Também as saudações do meu pastor que está em Andradina, jubilando, como diz o pastor Mário Marinho, pastor Miguel de Souza Filho. Quero agradecer também ao Senhor pela vida dos companheiros que me acompanham, no nome de Elias Esmerch, do nosso irmão Fred, que Deus abençoe ricamente. Quantos acharam este texto? Diga amém. Quantos não, diga estou procurando. Lucas capítulo de número 23, versículo de número 34. Lucas, o terceiro evangelho, capítulo de número 23, versículo de número 34. Graças a Deus que nos dá vitória. Está dizendo assim o texto sagrado: e disse-lhe Jesus, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Vou repetir: e disse-lhe Jesus, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Meus irmãos, o tema deste pequeno sermão, deste grande culto de Santa Ceia é as 7 frases de uma agonia. As 7 frases de uma agonia que mudaram a história da humanidade, que abalou os céus e a terra com grande tremor e abalou todo o inferno para a glória de Deus. Irmãos, nós sabemos que os evangelhos são 4. O primeiro evangelho é o evangelho de Mateus, o segundo é Marcos, o terceiro é Lucas e o quarto é João. Jesus, ali na sua agonia, na sua obra redentora na cruz do Calvário, ele menciona 7 frases. 3 dessas frases estão em Lucas, as outras 3 estão em João, e uma frase, uma idêntica à outra, está em Mateus e Marcos. Talvez Jesus tenha dito muito mais durante as 6 horas da sua crucificação. Segundo a história, Jesus foi crucificado aproximadamente às 9 da manhã, e entre 9 e meio-dia ele vai proferir 3 grandes frases. 3 grandes frases que abalaram aqueles que estavam à sua volta. Quando Jesus profere a sua primeira frase, este Jesus já crucificado, circuncidado ali, irmãos, pelos judeus, e estava agora aquele homem com os braços abertos, todavia sendo Deus, o Pai, o Todo-Poderoso. Ele profere uma das suas primeiras frases, quando ele diz: Pai, perdoe-os, porque não sabem o que faz. Quando Jesus diz essa frase, ele diz em forma de prece, e quando ele diz isso, irmãos, ele está querendo que Deus perdoe os soldados romanos por aquele ato, que Deus venha a perdoar aqueles que estavam crucificando e a multidão que estava agora acusando a ele. Jesus, em seu ministério, quando ele escreve em Mateus capítulo 5 e versículo de número 44, Jesus está dizendo que nós deveríamos amar os nossos inimigos, bendizer aqueles que nos maltratassem e orar por aqueles que nos odeiam, e bendizer, irmãos, aleluia, aqueles que nos perseguem. Quando Deus está dizendo isto na cruz do Calvário, Jesus está dizendo que perdoar até é fácil, mas tirar a mágoa do coração é algo extremamente difícil. Então, nesta noite, em nome do
Senhor Jesus. Se você tem algo com o seu irmão a resolver, antes de participar do corpo e do sangue, ou de entregar uma oferta naquilo, no altar do Senhor, perdoe, libera o perdão, porque a Bíblia Sagrada está dizendo que o perdão enfraquece, ou ele seca os ossos. Então o nosso Senhor nos ensinou a perdoar. Se nós perdoarmos, o Pai também vai nos perdoar. E se o Pai nos perdoar, então somos os seus filhos. E se somos os seus filhos, não tem nada que possa impedir a minha e a sua vida nesta noite de dar glória a Deus e aleluia, e participar do corpo e do sangue do Cordeiro, porque ele pertence à honra, ele pertence à glória, o domínio e o poder. Então, quando Jesus disse essa frase, ele deixou um legado para a humanidade. Nos dias de hoje está difícil liberar o perdão, nos dias de hoje está difícil de dividir a diferença. As pessoas não conseguem mais olhar nos olhos dos outros, porque haja visto, irmãos, que precisamos perdoar, como diz o apóstolo São Paulo na sua carta aos Filipenses, no seu capítulo 2, que nós deveremos considerar os nossos irmãos superiores a nós mesmos, devemos perdoar. Mas quando ele diz essa frase, ele está ao lado de dois ladrões. Estes dois ladrões estão condenados pelos seus atos, pelas suas atitudes, eles estão condenados. Mas é nesta hora que, naquele cenário, os evangelhos relatam que os dois ladrões, ao início daquela crucificação, eles estão condenando Jesus, eles estão atacando Jesus. Certo ladrão até diz: olha, se tu é o filho de Deus, salva-te mesmo, desce dessa cruz. Ele começa a instigar Jesus, começa ali a atacar a Jesus, os dois ladrões. Mas ao longo daquela crucificação, ao longo daquele período, logo a primeira frase, depois da primeira frase ser dita, o ladrão conhecido segundo a história como Dimas, ele se difere o seu caminho, ele difere o seu pensamento do ladrão chamado Gestas. Ele difere agora e começa a ficar ao lado de Jesus. Talvez aquele ladrão, ele começa a perceber através do testemunho de Jesus que ele não abre sua boca, que ele está mudo, que ele não acusa, que ele não ataca, mas que ele está calado como ovelha que vai ao matadouro esperando a redenção do Pai e a sua missão ser cumprida. É nesta hora que aquele ladrão, ele diz para Jesus, naquele exato momento, meus irmãos, para que Jesus pudesse lembrar dele quando ele entrasse no seu reino. Que coisa maravilhosa! E é nesta hora que Jesus diz essa segunda frase: em verdade eu te digo que hoje mesmo estarás no paraíso. Nós temos a oportunidade, ao longo da nossa jornada cristã, de mudar os nossos pensamentos, e não para o ruim, e não para o mal, mas para o bem, para a glória de Deus. Se os seus caminhos têm sido diferentes em relação à palavra, em relação aos ensinamentos, é tempo de você mudar o caminho e olhar para a cruz do Calvário e entender o mistério, porque se o ladrão entendeu, nós também entenderemos, porque o paraíso é nosso, o paraíso é nosso, o paraíso é nosso para a glória de Deus. E quando o ladrão faz esse pedido, ele é perdoado. E Deus diz que hoje mesmo ele estaria com o paraíso com Jesus. Hebreus 9:27 diz o autor desconhecido que ao homem foi determinado morrer uma só vez. Depois disso segue-se o juízo. Algumas seitas, como o Espiritismo, dizem por aí fora, as falsas religiões, assim como o Evangelho segundo Allan Kardec, que o homem morre, mas a voltar encarnado, segundo a tradição dos indianos, segundo ali, irmãos, o budismo, eles dizem que o homem vai encarnar várias e várias vezes até atingir o estado perfeito conhecido como Brahma, e assim depois disso ele adentrará no paraíso. Mas a Bíblia Sagrada, este livro que tem 66 capítulos, que tem 2 testamentos, que foram escritos por aproximadamente 43 escritores, esta palavra que tem ali, irmãos, relatos profundos e poderosos. A Bíblia Sagrada, irmãos, é um livro de regra de fé que nos norteia e que nos leva ao céu para a glória do Deus Todo-Poderoso. Esta mesma
O ladrão entrou com o Senhor no paraíso. A sua história poderia ter um final terrível, difícil, mas a sua história foi transformada. É tempo de nós fazermos reflexões. É tempo de nós nos melhorar, aperfeiçoarmos, crescermos na graça e no conhecimento. É tempo de nós comermos do pão da casa do Senhor, alegre e feliz. É tempo, meus irmãos, de um anúncio do culto, quando está sendo feito, sentirmos nós uma alegria na alma, como diz o salmista, para poder adorar e bendizer ao nome do Senhor com prazer na casa do Senhor. A oração tem que ser uma necessidade, um louvor, um prazer, para a glória de Deus. Mas tudo isso, se nós aprendermos do ladrão a se arrepender, a se humilhar e a confessar os nossos erros, diz a Bíblia que Ele é justo e poderoso para perdoar aquele que se arrepende e deixa, alcança a misericórdia. Mas do auge da sua paixão, Ele ainda profere a terceira frase: eis aí o teu filho, eis aí a tua mãe. Quando Ele diz isso ali no Evangelho de João, capítulo 19 e versículo 26, Ele diz ao discipulado conhecido como João, este que é autor do Evangelho, autor das epístolas, autor de Apocalipse. E quando ele diz ali aquela mulher, dizendo, se referindo a João como mãe, era Maria, aquela, irmãos, que foi agraciada, aquela que foi a mulher que serviu, aleluia, de canal, para que o Cristo, Ele tabernaculasse na face da terra, habitasse entre os homens e fosse visto a luz da glória de Deus. Alguns dizem por aí que Maria, ela é mediadora, que Maria, ela está intercedendo por nós. Alguns dizem por aí que Maria continua sendo a mãe de Jesus. Alguns colocam Maria em um altar que não é dela. Todavia, João, no seu capítulo 1 e no versículo número 3, ele está dizendo que nada do que se fez foi feito senão através de Jesus. Jesus, como Cristo, Ele é eterno, e se Ele é eterno, Ele não tem mãe. Então, quando Ele estava na cruz do Calvário, agora Ele falava como Deus: eis aí a tua mãe, eis aí a tua mãe, porque eu sou Deus, eu sou o mediador entre Deus e os homens, eu sou Jesus. Vamos dar glória a Jesus, e vamos reconhecer o seu prestígio, vamos reconhecer o seu lugar, porque Ele pertence à glória, o domínio e o poder. Mas quando Ele diz isso, Ele diz muito mais do que uma pequena frase. Ele estava dizendo propriamente para João e para Maria, e deixando um recado para gerações posteriores, que nós devemos considerar os nossos irmãos. Quando Ele diz isso para João, Ele está entregando na mão de João um plano, está entregando uma obrigação. E João, aquele que posteriormente se torna presbítero de Éfeso, ele leva Maria com ele guarda a palavra de Jesus no coração. E essa mesma Maria, segundo Flávio Josefo e alguns historiadores judaicos, ela diz que quando Maria estava ali em Éfeso, o doutor chamado Lucas, esse mesmo que escreve o texto, ele vai à casa de João, e ali ele pega os relatos do primeiro e do segundo capítulo do seu livro, que se difere dos outros 4 evangelhos. Isso mostra que João aceitou a missão, que João aceitou o chamado, que Jesus, aleluia, confiava em João. Deus confia em você, meu amado. Ele entregou para não passar. Se ele diz algo para você, tome posse, porque Ele é poderoso para te guardar até aquele que é quantos agora, Mateus. Sua permissão, devemos amar nossos irmãos, considerar eles superiores, confiar nele, porque nele está o Espírito de Deus. Mas quando Ele diz para João, eis aí a tua mãe, Ele estava dizendo para nós, principalmente para os mais jovens como eu, que nos últimos dias haja vista uma grande inversão de valores. Essa grande inversão de valores, ela de vez em quando permeia, de vez em quando ela passeia no meio da igreja. E sabe qual é essa inversão? Desobedecer os pais, desobedecer pai e mãe. Algumas pessoas no dia de hoje, não só jovens, mas adultos, não honram seu pai, não honram sua mãe. Mas Moisés escreve no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 12, conhecido pelos judeus como Decálogo, ou na Tora como os 10 Testamentos, está dito ali que nós devemos honrar os nossos pais, se nós quisermos habitarmos muito mais tempo na face da terra. Eu não sei qual é a comunhão, qual tem sido a sua vida com seu pai e com sua mãe. Abrace ele, não beijo nele, diga que ama ele, que é especial, que é importante. Honre ele, honre ele, honre ele. Quando Jesus diz isso, Ele mostra que o poder está nas suas mãos, que Ele está
preocupado com o que iria acontecer. E quando ele diz essa frase, o relógio bate meio-dia. Segundo os relatos históricos, do meio-dia às 15 horas, não há nenhuma mensagem registrada, não há nenhuma frase mais dita. Mas quando o relógio bate 15 horas, e as horas do relógio começam a andar, Jesus começa a demonstrar a sua humanidade. Ele começa com uma frase triste, melancólica, dizendo para o Pai, em Mateus 27:43: Deus meu, por que me desamparaste? Lá em Marcos, ele diz no aramaico: Eli, Eli, lamai sabachthani. Quando Jesus diz isso, ele já está enfadigado, sentindo a agonia da cruz. Mas quando ele diz isso, meus irmãos, ele está mostrando a sua humanidade. Esta humanidade, ela está em nome do Senhor Jesus, se identificando com nós. Mas quando nós lemos a carta dos Hebreus, no capítulo 4, versículo 14, a Bíblia está dizendo: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou os céus, retenhamos firmes a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas, porém que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Chegamos nós como Deus ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Ele conhece, ele sabe, porque, irmãos, ele passou, ele entende a minha, a sua fraqueza. Mas Deus, ele quer nos aperfeiçoar, ele quer nos encher da sua glória e do seu Espírito, ele quer nos fortalecer a sua presença. Ele está aqui nessa noite para dizer que ele é o seu sacerdote, e que o sangue dele fala mais do que o sangue de Abel, e que o sangue dele é poderoso, e o sangue da nova aliança, aleluia, tem testamento, tem testamento, tem testamento. Se o testamento é válido, a herança é nossa, a herança é nossa, a herança é nossa. Cadê você? A herança é nossa, a herança é nossa, em nome de Jesus. Mas quando ele diz isso, parece que vejo Isaías escrevendo no bolo, no pergaminho sagrado, na pele de carneiro. Parece que vejo ele escrevendo: era desprezado, o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, como um de que os homens escondiam o rosto, e desprezado, e não fizemos caso dele. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Quando eu leio o texto de Isaías 53, eu vejo Cristo como cordeiro, como João diz, lá dentro do cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu vejo o cordeiro andando com a boca fechada, mudo, calado, porque ele sabia do seu propósito. E quando eu vejo Cristo sozinho, e naquela agonia da sua humanidade, gritando pelo Pai, eu vejo, irmãos, que algumas vezes em nossa jornada ministerial, em nossa jornada humana na face da terra cristã, nós vamos passar algumas coisas sozinho, nós vamos estar sozinho, não vai ter ninguém ao nosso lado. Às vezes a sua esposa vai estar ao seu lado, seu amigo, e você não vai conseguir expressar a sua dor, a sua agonia, porque há momentos que Deus nos leva para o deserto, e para o deserto Deus fala ao nosso coração: sozinho. Na cruz do Calvário a obra estava sendo aperfeiçoada. Quando às vezes na agonia nós nos sentimos como Jesus sozinhos, clamando por Deus: será que não me ouviu, Senhor? Cadê a promessa? Cadê o chamado? Cadê aquilo que tu prometeu? Nos sentimos sozinhos, porque somos seres humanos, de carne e osso, com falhas, erros e defeitos. Mas é um sacerdote que tudo foi tentado. Ele compadece da minha e sua fraqueza. Ele sabe que quando nós estamos sozinhos, Ele está querendo falar conosco. Ele está querendo que nós ouvimos a voz dEle. Ele quer nos tirar do carro da sociedade. Ele quer nos
deixar o barulho da selva de pedra. Ele quer nos levar ali naquele cantinho gostoso, e ali fala com nós, com voz de poder, com voz de glória. Agora não mais com voz de cordeiro, mas como João viu no Apocalipse, com voz de leão. Levanta minha filha, levanta meu filho, eu já morri por você, eu sofri por você, eu entendo o seu sofrimento, eu entendo, espere o meu silêncio, porque eu estou trabalhando, eu estou agindo, o tempo é meu, a glória é minha, o poder é de Deus. Ele entendia. E quando ele diz essa frase, irmãos, ele vai mostrar uma vez mais que ele se identificou comigo e com você. Ele dá um brado em João 19:28, a sua quinta frase, dizendo: tenho sede. Sede de quê, meu mestre? Sede de quê, meu Deus? Por que tu tens sede? É nesta hora que Jesus revela a sua humanidade. É nesta hora que ele compreende as nossas dores. É nesta hora, meus irmãos, que ele cita o Salmo de número 22, tendo sede. É nesta hora, meus irmãos, que logo depois da sua crucificação, já havia 18 a 20 horas do seu martírio. O martírio não começou na cruz, ele começou lá atrás, na sua prisão ali no Getsemane. Ele aconteceu ali na casa de Caifás, ali no Sinédrio, onde acusaram, bateram em sua cara, onde cuspiram, açoitaram, humilharam. Depois de 18 a 20 horas, sem se alimentar, meus amados, sangrando pelos açoites, espinhos e cravos, as fortes emoções sentidas durante a noite naquele processo, a fadiga por transportar a cruz, que aproximadamente pesava 100 quilos, a febre pelos ferimentos produzidos em seu corpo. Meus irmãos, é nesta hora que a sua língua se seca, os seus lábios estão ressequidos, e eles clamam àqueles que estavam à sua volta: eu tenho sede. Sabe o que ele tem sede? Mateus capítulo 5, o sermão talvez mais importante de Jesus, o sermão da montanha. Ele tem sede de justiça, ele tem sede de vitória, ele tem sede de